A espada do dragão veio completar os arcos, rifles e até machados de Infinity Nado 7. Quando Infinity Nado 7 foi revelado na China, os primeiros peões foram revelados com lançador e cremalheira, dando a sensação que eles abandonariam o que fez Infinity Nado 6 tão único, que eram seus lançadores e espada. Mas logo em seguida veio a Toy Fair daquele ano, e a grande revelação era que a série utilizaria muitas mais armas para lançamentos bem diferentes. Desta vez, os protagonistas são o Kylie Sha, que utiliza o Shadow Thunder do tipo equilíbrio lançado pelo rifle, o Cheyenne, que utiliza o Burning Wheel do tipo defesa lançado pelo arco e flecha, e a Long Ling Shi, que utiliza o Dragon Emperor do tipo ataque lançado pela espada. E hoje, pra finalizar esse trio, que a gente vai abrir a última arma que tava faltando, gente, nós temos o Dragon Emperor do tipo ataque da Long Ling Shi. No vídeo de hoje, não só a gente vai comparar o nado dela com os atuais Nado 7 que a gente já tem, mas também com outras espadas de Infinity Nado, porque essas aqui a gente já conhece e agora tá chegando uma com formato bem diferente e novo mecanismo. Dragon Emperor é do tipo ataque e ele gira pra direita. Nós temos aqui as peças dele, que são o anel de ataque R03, depois a gente tem o core dele, o anel de defesa DR02, o eixo de rotação é o mesmo de todos os outros Nado 7, que é o FRLM265, nome super complexo de se falar, a ponta de ataque TA01, completando, portanto, todas as três armas de Infinity Nado 7 que a gente vai abrindo até agora. O link de compra de todas as armas de Infinity Nado 7 e também os lançadores básicos eu vou colocar na descrição para quem tiver interessado em conhecer esses novos peões. Quero também dar um salve pro nosso inscrito Ronan Ribeiro, que comprou a arena básica dele de Beyblade X com nossos links aqui do canal. E você sabe, os maiores descontos de Beyblade estão não só nos nossos links do Instagram, mas também nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Economize na compra do seu Beyblade original e me mande foto quando ele chegar pra eu te divulgar aqui também. E agora, com a nossa tesoura, a gente vai pegar aqui a arma que tava nos faltando, gente. Lá vamos nós, cortamos aqui embaixo. Vamos então pegando, colocando o dedo aqui dentro e a gente vem puxando, ó, lá vem ele. A espada tá aqui, gente, olha só. Mais uma espada pra nossa coleção. Temos aqui o card da Long Ling Shi, também temos o manual de instruções, a cartela de adesivos para a gente colocar os detalhes restantes e, é claro, aqui do lado tá o nosso primeiro Nado 7 do tipo ataque. Uma tesoura, a gente vem então por aqui, galera, vamos cortando tudinho. Olha só como é que é, gente, ele é todo verde, ele é todo fazendo referência a Jade, porque essa era a joia associada aos imperadores na China. Olha só, tem vários dragões aqui, ele tem um alcance bem grande, ele é muito enorme. O core dele também tá aqui, a gente vê o símbolo do dragão e essas águas crescendo ao redor dele. E aí também temos aqui a ferramenta junto com o nosso eixo de rotação e a ponta de ataque, ó. Tá aqui direitinho, vamos tirar, ó. Tá girando direitinho aqui o eixo dele e também temos a nossa primeira ponta de ataque aqui. Vou pegar aqui também o card da Long Ling Shi, gente, porque não só essa aqui é um card colecionável, como também aqui atrás tem uma raspadinha. Ela você pode raspar e utilizar no aplicativo que é tipo o Harry Baguette lá na China, para você conseguir outras peças, tem alguns prêmios exclusivos. Temos agora todos os cards até o momento aqui, bem brilhante, menina. Pegamos aqui também a espada, a gente tem tantas espadas de Infinity Nado Sword aqui na nossa coleção. E agora a gente tá aqui com mais uma. Na análise de hoje a gente vai começar pelo nado e em seguida vamos pra espada. Simbora! E pra primeira peça de hoje, o core do Dragon Emperor, gente. Olha que bonito esse logo do dragão aqui no meio, cercado das ondas ali. O peso dele ao todo é como o de todos os outros cores. Temos aqui ao todo 6,4 gramas. E a gente vê aqui o curioso detalhe holográfico que a gente encontra nos cores de Infinity Nado 7. Eles são holográficos, então toda vez que você mexe, ele sempre vai estar em um ângulo diferente, ele fica flutuando. E eu gosto muito desse logo do dragão aqui com os chifres, os bigodes e o nariz, como se estivesse flutuando em cima das ondas e ainda tem no mar no fundo. Ele é bem tridimensional. Como a gente também já sabe, os cores de Infinity Nado 7 podem ser customizados. Você pode tirar o core dali de dentro e colocar o que você quiser dentro. Inclusive, até se eu quiser colocar um logo de Beyblade X, eu posso. É de propósito que eles permitem que você deixe essa customização acontecer. E aí tome, gente, um core de Beyblade em algo de Infinity Nado. Se um dia, por exemplo, eu também quiser colocar um Cypress por aqui, ó, eu posso também, esse aqui é um menorzinho, mas vocês estão vendo. Pode você colocar a sua customização do jeito que você quiser do seu nado. E até mesmo fora do core, a gente vê esse efeito holográfico que tem aqui. Parece muito os Taros de antigamente dos salgadinhos. Vamos só fechar aqui o nosso Dragon Emperor de volta, deixando ele na sua configuração inicial. Próxima peça agora, o anel de ataque AEG-03 do Dragon Emperor. E a gente vai comparar o peso dele também com os outros que a gente já possui na nossa coleção. Quanto que pesa o do Dragon Emperor? Temos ao todo 23,3. Aí depois do Burning Wheel, vamos ver, ele pesa 23,5, praticamente a mesma coisa. E o do Shadow Thunder, vejamos, ele pesa, é o mais pesado de todos, 25,2. O anel de ataque do Dragon Emperor é muito grande. De acordo com sua descrição oficial, ele tem mais de 15 pontos de contato.
para atacar seus adversários. Mas o que eu vejo mesmo nele é um formato hexagonal, com suas lâminas cortando aqui ao redor bem pontudas e com vários chifres em formato de dragão. É um anel de ataque extremamente detalhado que quanto mais você olha para ele, mais você vai encontrando diversas nuances. Você tem os chifres da Long Ningxi, os dragões dela, todos aqui ao redor. Por ser uma espada, que é justamente o lançador dela, você encontra algumas escondidas por aqui. Nas laterais, a crina do dragão e os bigodes. Então dizer que isso aqui tem uns 15 pontos de contato é um exagero. E nos meus testes, tanto ele girando para a direita ou para a esquerda, ele batia muito bem. Ele tem um formato bem agressivo e é o que mais tem recuo dos que eu testei até agora. Por último, eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de recheio, porque convenhamos, esse aqui é o tipo ataque. Eu entendo até ele pesar um pouquinho menos, para ele ter um pouco mais de agilidade, mas já que esse aqui é o tipo ataque, um golpezão poderoso aqui é mais divertido pra gente, e bem que eu esperava que esse aqui tivesse um pouco mais de peso em todo esse metal aqui. Próxima peça agora, o anel de defesa DR03, e é claro que a gente vai comparar com os outros. Vamos ver aqui, o que a gente tem com o Dragon Emperor pesa ao todo 3.5. Aí depois o do Burning Wheel tem ao todo aqui 3.4. E o que vem aqui do Shadow Thunder pesa ao todo, vejamos, ó, é o mais leve, 2.8. De acordo com a descrição desse anel de defesa, é dito que ele tem 9 pontos de contato para complementar os outros 15 que a gente tem no anel de ataque do Dragon Emperor, dando uma grande saraivada de golpes em todas as direções. Mas na prática o que a gente encontra é um anel bem liso, que ajuda até com o laje do nado quando ele está inclinado nos seus últimos giros. Ele tem vários detalhes de onda, inclusive, tanto para frente quanto para trás, que quando ele está girando deixa um design muito bonito, também imitando o voo do dragão de Jade, inclusive também é o motivo dele ser dessa cor e ele ser todo transparente. E na configuração padrão, quando a gente compara, por exemplo, com o do Burning Wheel, que deixava seu combo bem fechado, dando aqui uma grande muralha de defesa, no caso do Dragon Emperor, a gente encontra o metal bem exposto. Aqui a gente tem vários vãos, o metal muitas vezes passando aqui do anel de defesa para ele dar o máximo de ataques possíveis. Parando também com o do Shadow Thunder, ele tinha um pouco de metal mais exposto, mas aqui no caso do Dragon Emperor é bem mais. Não é à toa que esse aqui é do tipo ataque, quer ser mais agressivo, metal exposto ao que ele quer, equilibra um pouco de cada e na defesa era tudo fechado mesmo, que era para poder bloquear. E pro eixo de rotação e ponta, temos o FRLN 265, nome gigantesco, junto com a ponta TA01. Eles já estão aqui todo mundo junto com suas respectivas pontas, vamos comparar aqui, atenção. Temos aqui no de ataque 14.5, do tipo equilíbrio também temos aqui 14.4 e no da defesa nós temos aqui ao todo 14.6. Infinity Nado Sword, o dragão protagonista, era do tipo equilíbrio e todo mundo por lá, quase todas as pontas do tipo equilíbrio eram do mesmo jeito, sempre esse mesmo cone, sempre esse mesmo furinho. Agora aqui em Infinity Nado 7, o dragão não só é do tipo ataque, como também a gente pode tirar a ponta dele e customizar. Seja no Dragon Emperor ou qualquer outro nado, a gente pode remover a pontinha e aí depois customizar do jeito que a gente quiser. Temos acesso a todos os formatos e até imagino se não vai ter uma ponta de borracha ou metal no futuro de Infinity Nado 7. No caso do Dragon Emperor, a gente tem uma ponta muito semelhante à flat do Drum Sword. E encontramos aqui aquela mesma superfície retinha com um pequeno furinho aqui dentro e também um pouco dos dentinhos aqui ao redor. E por falar em dentes no Drum Sword, gente, os dentes de Infinity Nado 7 são muito grandes e muito largos e nenhum desses nados faz Extreme Dash, viu? Esses nados vão lutar apenas nas arenas deles e o que mais a Alpha Group inventar de colocar ali. Como também já é de se esperar, é claro que a ponta de ataque vai girar por menos tempo, e aí então, pra gente montar o nosso nado, colocamos aqui todo mundo junto, pegamos aqui as costas da nossa ferramenta e apertamos e giramos até chegar aqui no final. Todos os nados montados, vamos ver quem é que pesa mais. Primeiramente, peso do Burning Wheel, 47,9 gramas. Peso do Shadow Thunder, temos aqui 48,9. Peso agora do Dragon Emperor, temos ao todo aqui 47,8 gramas. E agora a gente vai para a espada do nosso Dragon Emperor. E a gente conhece muito bem de espada de Infinity Nado, já que afinal a gente abriu várias aqui no canal. O Dragon Emperor tem uma cartela com um monte de adesivos, tem todos esses detalhes amarelos, todas essas folhinhas. Leva um tempão para colocar elas, mas nada que eu já não deixe ela adesivada aqui para vocês verem como é que fica o resultado final. Fica muito bonito com todos os detalhes dos trovões, das folhas, da floresta. E é claro que a gente pode perceber que essa espada tem alguns detalhes a menos do que a própria Long Ningxi está utilizando. Mas isso é porque a Alpha Group ainda vai lançar uma outra espada deluxe, que é ainda maior e que tem mais detalhes. Mas eu, por enquanto, vou ficar só com essa mesmo, já tô bem servido. Comparando com as espadas existentes já de Infinity Nado Sword, como essa aqui é uma das primeiras espadas e certamente a Alpha Group vai lançar espadas cada vez maiores, o tamanho dela é aproximadamente das espadas básicas, só com um pouquinho a mais.
Ela é um pouco menor do que as espadas avançadas, mas ainda assim. Me pergunto que raios ainda a Alpha Group vai fazer para criar até a espada final que a Long Shi vai utilizar. O mecanismo de lançamento é bem parecido com o que a gente já conhece de Infinity Nado Sword, onde a gente desliza o nado para dentro, e aí depois, dando grau aqui na espada, a gente acelera, e aí a gente lança. E acredite ou não, não é apertando aqui dentro do gatilho. Eu não sei por que isso tá aqui, porque você ainda lança o seu nado apertando um botão que tem aqui no meio. Não sei se na história vai ter alguma justificativa de por que todas as armas, até mesmo o arco e flecha, tem uma coisa de arma aqui dentro, já que rifle mesmo funcional só o do Shadow Thunder. Por que tem um gatilho numa espada que vai ficar aqui atrapalhando o seu dedo quando você lança apertando esse botão aqui no meio? Até mesmo no arco também tinha um lugar para você colocar o dedo, mas aqui não tem o que apertar. É esse botão vermelho aqui atrás que lança seu nado. Também é importante lembrar que os nados de antigamente não são compatíveis aqui com a espada, gente. Diâmetro e os dentes simplesmente não pegam, ele não vai até o final. Mesma coisa se tentar pegar o Dragon Emperor, ele não entra, ao tanto que o dente aqui embaixo é bem maior. E é claro também, nados lançados por essa espada vão girar pra direita. Vou pegar o Dragon Emperor lá do rifle. Perceba, ó, agora ele tá girando pra direita. E de mesmo modo, vou pegar aqui o nosso Dragon Emperor que veio com a nossa espada que é destra. Se eu colocar ela no rifle, ela vai girar, ó, pra esquerda. É a arma que determina o giro do seu nado e por enquanto só o lançador de gripe e cremalheira que é LR. Provavelmente no futuro a Alpha Group vai lançar espadas LR, arcos e rifles, igual a gente teve em Sword com as espadas de 2 giros pro skill. E agora que a gente tem a espada, o arco e flecha e o rifle, temos todos os 3 protagonistas de Infinity Nado 7. E agora a gente vai pegar todos esses peões e suas armas malucas, levar eles pra arena e ver do que é que eles são capazes. Botando então a espada pra funcionar, gente, 3, 2, 1, vai fogo, o ataque destro. Quando não tem ninguém na arena, é assim que o Dragon Emperor se comporta. Como a gente já conhece de Infinity Nado Sword, os atacantes eram assim. Vamos agora de 3 rounds, gente. Dragon Emperor enfrentando o Burning Wheel. Vamos lá. 3, 2, 1, vai fogo, gente. Entrando ali, Burning Wheel girando pra direita, assim como o Dragon Emperor também. E vem pegando impulso. O forte recuo joga ele pra fora. 1 a 0. 3, 2, 1, vai fogo. Agora, tô colocando Burning Wheel pra esquerda e o Dragon Emperor pra direita. Como é que eles fazem? Atenção. Olha aí como já deu uma boa revirada, uma desequilibrada. Dragon Emperor quase joga ele pra fora. Seu ataque continua, a defesa tá invertida, chegando no final do giro. Quem é que sobrevive? O dragão tá cansado, o Burning Wheel também. A roda tá parando e ela fica viva. Ó, 1 a 1. 3, 2, 1, vai fogo. Agora a situação se inverte de novo. 3, 2, 1, vai fogo. Agora é o dragão que está canhoto. Vai atingindo ali. Eita, deu até um pulo. Olha o que ele tá fazendo, gente. Fazendo o teste bem completo pra vocês hoje. Será que ainda tem chance, Burning Wheel? Pera aí, vai tentar equalizar, mas raspa no chão. Vitória do dragão. Próximo, continuando os testes, gente, agora Dragon Emperor contra Shadow Thunder. Vamos lá. 3, 2, 1, vai fogo. Entrou ele, gente. Lá vem, 3, 2, 1, vai fogo. Shadow Thunder girando pra esquerda, Dragon Emperor pra direita. Como é que vai fazer? Atenção. Procurando equalizar bem Shadow Thunder, super tonto. Vai atingindo, mas agora conseguiu mitigar os golpes. Conseguindo dominar bem o giro oposto, Shadow Thunder abriu 1 a 0. 3, 2, 1, vai fogo. Agora é o Shadow Thunder que tá girando pra direita. E o Dragon Emperor que tá canhoto. Os ataques vêm, atenção. Vem atingindo a primeira, vem a segunda, a terceira. Olha como ele vai se virando e se inclinando, gente. Tá muito vulnerável. Se atingir por trás do eixo, já era pra ele. Agora, meu Deus, tá muito perto de tocar no chão. Agora é precisão contra rotação. Porque, gente, ele tá muito perto de encostar no chão, mas também tem ali a falta de ataque. Outra, puxa no Thunder. E 3, 2, 1, vai fogo. E agora vamos colocar os dois girando pra mesma direção. 3, 2, 1, vai fogo. Agora não tem de onde equalizar. Como é que vai ser? Atenção. O ataque do Dragon Emperor vem chegando e jogou pra fora. Marcando aqui sua vitória. E agora, pra terminar, já que a gente tem todos os 3, agora é caos total e dane-se as regras. Vamos fazer 5 rounds de todo mundo lutando contra o outro e vamos ver quem é que fica vivo. 3, 2, 1, vai fogo, gente. Agora, vamos lá, 3, 2, 1, vai fogo. Vamos fazer agora 5 rounds de pura pancadaria. Todos eles agora lutando. Nesse primeiro round, como é que vai ser? Todos os 3 agora fazendo um Battle Royale de Infinity Nado 7, temos todas as armas, só não temos o machado porque ele ainda não lançou. Colidindo lá no meio, jogou pra trás, já caiu o dragão, sobrevivendo no meio, Shadow Thunder. 3, 2, 1, vai fogo, entra o primeiro, 3, 2, 1, vai fogo, entra agora o dragão e 3, 2, 1, vai fogo, oh meu Deus, entra Burning Wheel, jogou pra trás.
Todo mundo agora indo ali pro meio, enquanto o Dragon Emperor fica ali na patrulha. Já caiu, tá revirado, coitado. Deixa eu tirar o dragão daqui. Quem é que sobrevive no final? Shadow Thunder outra vez. 3, 2, 1, vai, fogo. Terceira rodada, 3, 2, 1, vai, fogo. Entrou, ai meu Deus. E 3, 2, 1, vai, fogo, Burning Wheel. Como é que vai ser? Todos os três estão lutando. Shadow Thunder, apesar dele estar com seu eixo meio bugado e entrando com giro estranho, muitas vezes era ele que sobrevivia no final. Agora foi vitória do Burning Wheel. 3, 2, 1, vai, fogo. Agora eu troquei o giro de alguns lados. 3, 2, 1, vai, fogo. Agora, por exemplo, 3, 2, 1, vai, fogo. Eu inverti o giro do Shadow Thunder e do Dragon Emperor, mas o arco ali ainda tá mandando o Burning Wheel girando pra direita. Ai, meu Deus. Girando agora, meu Deus. Dragon Emperor finalmente vai conseguir sua vitória. Vendo os dois lá do meio, ficando todos tontos. Levando aquela vitória pacifista. Será? Foi vitória do Shadow Thunder. E 3, 2, 1, vai, fogo. E agora o quinto e último de todos. Pra acabar com essa bagunça de uma vez mesmo. Tome. E lá vem eles, meus amigos. Todo mundo batalhando. Vem agora, vem o último de todos os rounds. Vamos ver quem é que sobrevive. Ficam lá no meio. Enquanto em cima fica patrulhando o dragão. E chegando no fim, finalmente, né? Veredito de tudo e todos, galera. Agora sim, a coleção está completa. Finalmente temos o dragão girando com a espada. Temos também aqui o trovão girando para a esquerda no rifle. E também meu lançador favorito, lançador arco e flecha, lançando aqui, ó, Burning Wheel. Temos todos agora aqui na nossa coleção. Quando mais que a Alpha Group vai lançar Infinity Nado 7 na China? Por quanto que custará o machado? Será que a Candide vai trazer eles pro Brasil? Isso a gente não sabe, mas agora sim, estão todos aqui abertos na nossa coleção. E agora a gente já pode curtir melhor o que é que esses nados são capazes de fazer. Comenta então aqui embaixo, galera, o que vocês acharam desses nados. Link de compra deles também vai estar na descrição. E agora que já falou tanto de Infinity Nado, bora voltar a falar de Beyblade. Se você não viu o unboxing do Emperor Might, ele tá aqui do lado, junto com outros lançamentos da Takara Tomy do Japão. Faça o X imediatamente, até a próxima.